Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e na leitura de hoje nós terminaremos o livro de Jó. Então, se você está comigo, assiste o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos lá! Quarta parte, o desafio de Deus. Primeiro item, Deus é o Senhor da vida. Capítulo 38. O Senhor fala por dentro do sofrimento humano. Então o Senhor, do meio da tempestade, respondeu a Jó e disse: Quem é esse que escurece o meu projeto com palavras sem sentido? Se você é homem, esteja pronto. Vou interrogá-lo e você me responderá. O Senhor da natureza. Onde você estava quando eu colocava os fundamentos da terra? Diga-me, se é que você tem tanta inteligência, você sabe quem fixou as dimensões da terra? Quem a mediu com a trena? Onde se encaixam suas bases ou quem foi que assentou sua pedra angular, enquanto os astros da manhã clamavam e todos os filhos de Deus aplaudiam? Quem fechou o mar com uma porta quando ele irrompeu, jorrando do seio materno? Quando eu coloquei as nuvens como roupas dele e névoas espessas como coeiros? Quando lhe coloquei limites com portas e trancas e lhe disse, você vai chegar até aqui e não passará. Aqui se quebrará a soberba de suas ondas? Alguma vez em sua vida você deu ordens para o amanhecer ou marcou um lugar para a aurora, a fim de que ela agarre as bordas da terra e dela sacuda os injustos? Por acaso você deu ordens à terra para ela se transformar como argila debaixo do sinete e se tingir como vestido, negando luz para os injustos e quebrando o braço que ameaça golpear? Você já chegou até as fontes do mar ou passeou pelas profundezas do oceano? Já mostraram a você as portas da morte ou por acaso você já viu os portais das sombras? Você examinou a extensão da terra? Se você sabe tudo isso, me diga. Para onde se vai até a casa da luz? E onde é que vivem as trevas, para que você as leve ao território delas e lhes ensine o caminho para casa? Certamente você sabe disso tudo, pois já então havia nascido e já viveu muitíssimos anos. Você entrou nos reservatórios de neve e observou os celeiros do granizo, que eu reservo para o tempo da calamidade, para os dias de guerra e batalha? Por onde se espalha o calor e se difunde sobre a terra o vento leste? Quem abriu um canal para o aguaceiro e o caminho para o relâmpago e o trovão, para chover em terras despovoadas e no deserto, onde os homens não habitam, para que as regiões desoladas se saciem e façam germinar e brotar a erva? Por acaso a chuva tem pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que seio vem o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam como pedra e a superfície do lago se congela. Você pode amarrar o laço das Pleiades ou desatar as ligações de Órion? Você pode fazer que apareçam as constelações do zodíaco na sua estação própria ou guiar a ursa com seus filhos? Você conhece as leis do céu ou determina as funções delas sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens para que no aguaceiro cubra você? Por acaso você atira os raios e eles partem dizendo a você, aqui estamos? Quem deu sabedoria ao íbis e inteligência ao gado? Quem está em grau de contar exatamente as nuvens e quem entorna os cântaros do céu quando o pó do chão se transforma em barro e os terrões se amontoam? O Senhor dos animais. É você, por acaso, que caça a presa para a leoa ou sacia a fome dos leãozinhos? Quando eles se recolhem nas tocas ou ficam de emboscada nas moitas? É você que dá alimento ao corvo quando os filhotes dele gritam a Deus e se agitam por falta de comida? Capítulo 39. Você sabe quando é que as camurças dão cria? Já assistiu o parto das corças? Você conta os meses de gravidez delas ou conhece o momento do parto?
Elas se agacham, dão cria e se livram das dores. Os filhotes crescem e ficam fortes, saem para o campo aberto e não voltam mais. Quem dá liberdade ao asno selvagem e solta as rédeas do burro chucro, ao qual odeia o deserto como habitação e a planície salgada como moradia? Ele se ri do barulho da cidade e não dá atenção aos xingos de quem o arreia. Ele explora as montanhas em busca de pasto, à procura de lugares verdes. Será que o búfalo aceita servir a você e passar a noite em seu estábulo? Você pode colocar nele uma canga para que ele are a terra atrás de você? Ele é forte, mas será que você pode confiar nele para fazer o seu trabalho? Você pode contar com ele para que volte e venha moer o grão no terreiro? O avestruz bate asas alegremente, como se tivesse penas e plumas de cegonha. Ele deixa seus ovos no chão para chocá-los na areia, sem pensar que algum pé poderia quebrá-los ou que alguma fera possa pisá-los. Ele é cruel, com os filhotes como se não fossem seus, e não se importa com a inútil fadiga deles, porque Deus o privou de sabedoria e não lhe concedeu inteligência. Contudo, quando se levanta batendo os flancos, ele se ri de cavalos e cavaleiros. Você pode dar força ao cavalo e vestir de crina o pescoço dele? Você o ensina a saltar como um gafanhoto, relinchando com majestade e terror? Cheio de força, ele pateia o chão e se lança ao encontro das armas. Ele ri do medo, não se assusta e diante da espada não volta para trás. Sobre ele ressoa o barulho do escudo e a lança faz cante e o dardo. Com ímpeto e estrondo, ele devora a distância e não para mesmo que se soe o clarim. Ao toque da trombeta, ele relincha, fareja de longe a batalha, as ordens de comando e os gritos de guerra. Será pela sabedoria que você tem que o falcão levanta voo, estendendo as asas para o sul? Por acaso é como sua ordem que a águia levanta voo e constrói seu ninho nas alturas? Ela mora nos rochedos e aí pernoita numa fortaleza de rocha inatingível. Do alto ela espia a sua presa. Seus olhos a enxergam de longe. Seus filhotes bebem o sangue e onde há cadáveres ela está aí. Capítulo 40. O Senhor continuou falando a Jó e perguntou: o adversário vai querer discutir com o Todo-Poderoso? Quem critica a Deus irá responder? Primeira resposta de Jó a Deus: silêncio diante do mistério. Então Jó respondeu ao Senhor: eu me sinto arrasado. O que posso replicar? Vou tapar a boca com a mão. Falei uma vez e não insistirei. Falei duas vezes e não vou acrescentar mais nada. Segundo item: Deus triunfa sobre o mal. O grande desafio: Deus é Deus e o homem não é Deus. Do meio da tempestade, o Senhor replicou a Jó: se você é homem, esteja pronto. Vou interrogá-lo e você me responderá. Você se atreve a anular a minha justiça e condenar-me para justificar a si mesmo? Você tem braço como o braço de Deus? Sua voz troveja como a voz de Deus? Então revista-se da majestade e grandeza e cubra-se de esplendor e glória. Derrame o ardor de sua ira com um olhar só, rebaixe todos os orgulhosos, humilhe com seu olhar o arrogante e esmague os injustos onde quer que se encontrem. Enterre-os todos juntos no pó e amarre-os todos juntos na prisão. Então, também eu louvarei você, porque conseguiu a vitória com sua própria mão direita. Deus domina a força bruta. Veja o Behemote. Fui eu que o criei, como criei você. Ele come grama como faz o boi. Veja a força de suas ancas, o vigor do seu ventre musculoso, quando ergue a cauda como cedro, trançando os tendões de suas coxas. Seus ossos são como tubos de bronze, e sua carcaça parece feita de barras de ferro. Ele é a obra-prima de Deus, e somente o seu Criador pode ameaçá-lo com a espada.
Deus lhe proíbe a região das montanhas onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo do lótus e se esconde entre os juncos do pântano. O lótus o cobre de sombra, e os salgueiros da torrente o envolvem. Ainda que o rio transborde, ele não se assusta. Ao contrário, fica tranquilo mesmo que o Jordão faça espuma em sua boca. Quem poderá agarrá-lo pela frente ou perfurar suas narinas com gancho? Deus domina o mal que ameaça o homem. Por acaso você é capaz de pescar o Leviatã com anzol e amarrar-lhe a língua com uma corda? Você é capaz de furar as narinas dele com o junco e perfurar sua mandíbula com gancho? Será que ele viria até você com muitas súplicas ou lhe falaria com ternura? Será que faria uma aliança com você para você fazer dele o seu criado perpétuo? Você brincará com ele como se fosse um pássaro ou você o amarrará para suas filhas? Será que os pescadores o negociarão ou os negociantes o dividirão entre si? Poderá você crivar a pele dele com dardos ou a cabeça com um arpão de pesca? Experimente colocar a mão em cima dele. Você se lembrará da luta e nunca mais repetirá isso. Capítulo 41. Veja, diante dele toda segurança é apenas ilusão, pois basta alguém vê-lo para ficar com medo. Ninguém é tão corajoso para provocá-lo. Quem poderia enfrentá-lo cara a cara? Quem jamais se atreveu a desafiá-lo e saiu ileso? Ninguém debaixo de todo o céu. Não deixarei de descrever os membros dele, nem sua força incomparável. Quem abriu sua couraça e penetrou por sua dupla armadura? Quem abriu as duas portas de sua boca, rodeadas de dentes terríveis? Suas costas são fileiras de escudos, ligados com lacre de pedra, são tão unidos uns com os outros que nem ar passa entre eles. Cada um é tão ligado com o outro que ficam travados e não se podem separar. Seus espirros lançam faíscas e seus olhos são como a cor rosa da aurora. De sua boca irrompem tochas acesas e saltam centelhas de fogo. De suas narinas jorra fumaça, como de caldeira acesa e fervente. Seu bafo queima como brasa e sua boca lança chamas. Em seu pescoço reside a força e diante dele dança o terror. Os músculos do seu corpo são compactos. São sólidos e imóveis. Seu coração é duro como a rocha e sólido como pedra de moinho. Quando ele se ergue, os heróis tremem e fogem apavorados. A espada que o atinge não penetra, nem a lança, nem o dardo, nem o arpão. Para ele o ferro é como palha e o bronze como madeira podre. A flecha não o afugenta, e as pedras da funda se transformam em palha para ele. A massa é para ele como estopa, e ele zomba dos dardos que assobiam. Seu ventre, coberto de escamas pontudas, é uma grade de ferro que se arrasta sobre o lodo. Ele faz ferver o fundo do mar como caldeira e a água fumegar como vasilha quente cheia de ungüentos. Atrás de si deixa uma esteira brilhante e a água parece cabeleira branca. Na terra ninguém se iguala a ele, pois foi criado para não ter medo. Ele se confronta com os seres mais altivos e é o rei das feras soberbas. Última resposta de Jó a Deus, capítulo 42, a experiência do Deus vivo. Então Jó respondeu a Deus: eu reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus projetos fica sem realização. Tu disseste: quem é esse que escurece os meus projetos com palavras sem sentido? Pois bem, eu falei sem entender das maravilhas que superam a minha compreensão. Tu disseste: escuta-me, porque vou falar. Vou interrogá-lo e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, agora, porém, os meus olhos te veem. Por isso eu me retrato e me arrependo sobre o pó e a cinza. Quinta parte, apêndice, a intercessão do pobre. O Senhor terminou de falar com Jó e se dirigiu a Elifaz de Temã, dizendo:
Estou irritado contra você e seus 2 companheiros, porque vocês não falam corretamente de mim, como falou o meu servo Jó. Portanto, peguem 7 bezerros e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó. Ofereçam os animais em holocausto e o meu servo Jó intercederá sobre vocês. Em atenção a ele, eu não os tratarei como a insensatez que vocês merecem, porque vocês não falaram corretamente de mim, como falou o meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Baldade de Suás e Sofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes tinha ordenado. E o Senhor atendeu às orações de Jó. O retorno da felicidade. Quando Jó intercedeu por seus companheiros, o Senhor lhe mudou a sorte e duplicou todas as posses. Seus irmãos e irmãs e os antigos conhecidos foram visitá-lo. Almoçaram em sua casa e o consolaram, e confortaram pela desgraça que o Senhor lhe tinha enviado. Cada um ofereceu a Jó uma soma de dinheiro e um anel de ouro. E o Senhor abençoou Jó mais ainda do que antes. Ele possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola, a segunda Cássia e a terceira Azeviche. Em toda a terra não havia mulheres mais belas do que as filhas de Jó, e o seu pai repartiu a herança entre elas e os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos e conheceu seus filhos, netos e bisnetos. Depois, Jó morreu, velho em idade avançada. Muito bem, agradeço a você que acompanhou essa extensa leitura até aqui comigo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça o seu comentário e a partir de amanhã começaremos o livro dos Salmos. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando e um grande abraço. Tchau!